Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com mais uma aula a respeito da fé. É um prazer para mim estar continuando falando desse tema que é muito importante para todos nós. Para mim, que sou ministro do Evangelho, pregador da Palavra de Deus há tantos anos, e para você também que me ouve e que é pregador do Evangelho ou não, todos precisam aprender a respeito da fé. E esta é a sexta aula a respeito da fé sobrenatural positiva, né? O tema de hoje é a fé como mandamento. Nós já apresentamos tantas coisas a respeito da fé, que é necessário que, sendo que essa fé sobrenatural seja um canal para que a bênção de Deus chegue até nós, então o Senhor Jesus sentiu-se no dever de nos estimular a exercitarmos a fé. Então, já que a fé positiva, a fé sobrenatural positiva, traz tantos resultados, e você jamais pode conseguir certas coisas sem a fé, então é de se esperar que Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus, nos estimule a exercitarmos essa fé. Já que ela é tão boa, já que ela traz tantos resultados, então o Senhor Jesus Cristo nos deu este mandamento e hoje iremos falar da fé como mandamento. Quero fazer a leitura inicial em São Marcos, capítulo 11. São Marcos, capítulo 11, vamos abrir a palavra de Deus. A partir do verso 21 será a nossa leitura. Vamos lá, diz assim: E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. 22. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Olha o mandamento de Jesus no verso 22. Tende fé em Deus. Ou seja, ele estava dizendo aos seus discípulos: meus queridos discípulos, tenham fé em Deus. Isso é um mandamento. Ele está ordenando aos seus discípulos que tenham fé em Deus. Porém, eu gostaria de falar um pouquinho do contexto desta passagem, onde Jesus Cristo ordena aos seus discípulos que tenham fé, para que vocês possam ficar situados nesse assunto. Vejam no mesmo capítulo de Marcos, o verso 12 diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia nela alguma coisa, e chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, ou isto. Então agora você vê, o verso 20 diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Muito bem. Foi aí que eles disseram a Jesus: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem secou até o tronco. Aí Jesus aqui fala esse mandamento: meus discípulos, tenham fé em Deus.
Vamos contextualizar você. O que acontece aqui é que Jesus vai chegando a Jerusalém alguns dias antes de ser crucificado. É o que está acontecendo aqui. Alguns dias antes de Jesus ir para a cruz morrer por nós, o Senhor Jesus entra em Jerusalém. E quando Jesus vai entrando em Jerusalém, chegando ali pertinho da cidade, ele sabendo que ia padecer por nós, diz a Bíblia que ele encontra um cego no caminho e cura esse cego, aliás, 2 cegos que clamaram: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Aí Jesus vai lá e cura aqueles 2 cegos. Então, naquela trajetória até chegar em Jerusalém, o Senhor Jesus vê muitas pessoas, vê muitas crianças, muitos adultos, muitos velhinhos, e ele se encontra num caminho e avista uma figueira, ou seja, uma árvore que dava frutos, figos, e matava a fome de qualquer pessoa que tivesse com fome, como se fosse uma laranjeira, uma bananeira. Isso era uma fruta comum, uma árvore comum na época de Jesus e nas terras que Jesus viveu. Aí então diz a Bíblia que de repente bate uma fome em Jesus. Jesus começa a ter fome. É interessante até que se diga para você que está fazendo esse curso, que Jesus tinha suas fraquezas humanas. Se alguém perguntar para você se Jesus tinha fraquezas humanas, você há de responder que sim, ele tinha fraquezas humanas, porém, você sempre vai dizer que as fraquezas de Jesus eram fraquezas não pecaminosas. Compreenderam? Eram fraquezas, sim, mas fraquezas não pecaminosas. Vou explicar o que é isso. Nós temos fraquezas que são pecaminosas, ou seja, algumas fraquezas de nós, seres humanos comuns, são fraquezas que nos fazem pecar. Agora, Jesus tinha fraquezas que não lhes faziam pecar. Por exemplo, ele tinha sede. Lembram que ele pediu sede, água na cruz quando sentiu sede? E ele disse: tenho sede. Vocês recordam que ele tinha sono? Que ele tinha cansaço, às vezes tinha que se recuar para algum lugar para descansar? São fraquezas não pecaminosas. Lembra que ele pediu água à mulher samaritana? Então, aqui ele demonstra uma fraqueza não pecaminosa. Diz que ele teve fome, né? Teve fome. Então, quer ver? Vocês olham o verso 12 novamente. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aí você vai ver que Jesus olha e vê uma figueira bem distante, cheia de folhas. Deixe-me dizer uma coisa para vocês que creio que já falei. Os detalhes da Bíblia são o embelezamento da Bíblia. Se você começar a observar os detalhes da Bíblia, você vai se encantar muito mais do que você já se encanta com ela. A Bíblia nunca registra uma só palavra sem necessidade. Sem necessidade. Sempre há necessidade da palavra que Jesus falou. Então, note que o texto diz que Jesus viu de longe uma figueira que tinha folhas. Logo em seguida, você vê que Jesus já se dirige àquela figueira com o desejo de tirar os figos, os frutos, para se alimentar, porque ele estava com fome. Dá para você perceber que o sinal que aquela figueira deu para Jesus, que tinha fruto para matar a fome de Jesus, dá para você perceber que o sinal era nada mais, nada menos do que as folhas.
É como se Jesus, quando olhou para as folhas, disse assim: tem fruto, vamos lá e vamos nos alimentarmos. Porém ele chegou lá e não tinha fruto nessa figueira que tinha folhas. E o texto diz que não era tempo de frutos. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Se vocês conhecerem a história da figueira, vocês vão de perceber o seguinte: que toda figueira que tinha folha, obrigatoriamente ela teria que ter fruto. Porque a folha da figueira sempre nascia depois que o fruto chegava. Chegava uma época do ano, vamos jogar aqui um mês, talvez eu perca por alguns dias, ok, vamos dizer assim, chegou o mês de dezembro, chegou o mês de novembro para dezembro, vamos dizer assim, as folhas de uma figueira caíam, e a figueira ficava pelada, entendeu? Eu posso perder por questão de meses aí, vamos dizer assim, para que depois você não tenha dificuldade e me julgar por falta de conhecimento. Isso está vindo agora, no ato da palavra. Então, aquela figueira, ela ficava sem folha, e passava algum tempo sem folha, e aquela árvore retendo forças, e se preparando para os frutos nascerem. E antes das folhas nascerem, os frutos, os figos nasciam e cresciam. Então, quando os figos já estavam grandes, os figos já estavam, as frutas ou os frutos dessa figueira estavam visíveis, já grandinhos, aí a figueira começava a lançar as folhas. Isso é o processo natural da figueira. Então, se você olhasse de longe e visse uma figueira com folhas, você haveria de dizer: lá dentro daquelas folhas tem frutos. Porque se o fruto nasce antes da folha, então se tem folha, tem fruto. E Jesus, indo nesta filosofia, humanamente falando, ele disse: vamos lá ver se tem fruto. Porque se tem folha, tem fruto. É assim o processo natural da figueira. E Jesus chega lá, abre as folhas da figueira e não há nenhum fruto naquela figueira. E o Senhor Jesus logo olha para aquela figueira e lança uma maldição naquela árvore. E a árvore fica amaldiçoada. E os discípulos ouviram quando Jesus disse assim: eu te amaldiçoo, figueira, nunca mais nascerá fruto de ti, nunca mais ninguém olhará para ti com a esperança de nascer um fruto sequer. E foram passando. No outro dia, eles passaram pelo mesmo lugar. Quando os discípulos olham para a figueira, eles correm a Jesus e dizem o que eu acabei de ler: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou ontem secou, as folhas caíram, os galhos estão secos, e nós olhamos que até as raízes desta figueira, as raízes estão secas, secou tudo, até o tronco. Aí Jesus disse aos discípulos: meus discípulos, aí ele emite o mandamento: tenham fé em Deus. Vamos aqui fazer algumas considerações. Jesus amaldiçoou essa figueira por quê?
Será se com isso o Senhor Jesus está dizendo para nós que qualquer revolta que tivermos com uma árvore, devemos derrubá-la, devemos ser anti-ecológicos? Você sabe que um dos primeiros livros que eu comprei foi Ecologia à Luz da Bíblia. Se alguém te perguntar aí alguma coisa desta natureza, responda por mim, alguém. Se alguém perguntar qual foi um dos primeiros livros que o bispo comprou, pode dizer Ecologia à Luz da Bíblia. Não sei nem se editam mais esse livro. Será se Jesus era anti-ecológico? Claro que não. Isso está descartado. O Senhor Deus, Ele é perfeitamente ecológico. Ele não é pantológico, mas é ecológico. Não vá pensar que o Senhor Jesus adota o panteísmo. Pesquise o que é o panteísmo, que é uma vertente da nova era, que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Não, Deus não é panteísta. Deus é o dono da ecologia. Foi Ele que fez o ecossistema, foi Ele que fez as árvores, foi Ele que fez os animais, Ele fez tudo. Mas por que Ele amaldiçoou essa árvore? Essa árvore tinha culpa de não ter fruto? Porque vocês viram aí que a resposta imediata que nós damos para justificar Jesus ter amaldiçoado ela, a resposta imediata é: Jesus amaldiçoou a figueira porque não tinha fruto. Aí eu pergunto a você, se essa resposta por si só resolvesse, a outra pergunta seria: e essa figueira tinha culpa de não dar frutos? Você vai dizer: não, então o Senhor Jesus, não estou entendendo Ele. Como é que Ele vai amaldiçoar a figueira que não tinha fruto, sendo que a figueira não tinha culpa? Vamos explicar para você. O Senhor Jesus, toda atenção é pouca, queridos, toda atenção é pouca. O Senhor Jesus estava caminhando para o dia da sua entrega por nós. E um dos grandes debates que Jesus teve dias antes, horas antes de sua morte, e também durante toda a sua vida ministerial, um dos maiores embates que Jesus teve foi com os fariseus. Você diz: agora pronto, eu não entendi nada, o que é que tem a ver fariseu com figueira? Você vai entender já já. Jesus combateu muito com os fariseus. Você vê poucas vezes Jesus tendo problema com pessoas pecadoras de outra natureza. Quando um pecador de outra natureza se aproxima de Jesus, ele trata pecado como pecado, mas trata os pecadores, os praticantes de tais pecados, de uma maneira diferente de como ele tratava os fariseus. Entendeu? Jesus era capaz de receber uma prostituta onde ele estava, numa casa, e a prostituta chegar, se ajoelhar nos seus pés, adorá-lo, pedir perdão, ungir seus pés, banhar sua cabeça na frente das pessoas, e as pessoas criticando aquela mulher, ou que fosse um adúltero, ou que fosse qualquer pecador, e Jesus ouvir aquela pessoa e investir naquela pessoa e não emitir uma palavra agressiva contra essa pessoa. Basta dizer que na cruz havia um ladrão que xingou Jesus o tempo todo e ele não disse nada. Basta dizer que Pilatos, Caifás, Anás, Herodes, esses homens, os soldados, fizeram o que quiseram. Judas traiu, Pedro negou. Olha, Jesus enfrentou todo tipo de pecadores e Jesus não os tratava com desdém. Jesus sempre tratava com amor e com simpatia. Porém, quando Jesus ia conversar com os fariseus, Jesus sempre tratava esse grupo de pessoas no duro. Bispo, eu quero saber o que tem a ver a figueira com os fariseus. Você vai entender agora. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram o grupo de pessoas mais
bem equilibradas, moralmente falando, perdão pelo gaguejado aí, moralmente falando, os fariseus constituíam o grupo de pessoas mais equilibradas, aparentemente, do tempo de Jesus. Você acredita? Esses homens andavam bem vestidos, bem trajados. Esses homens eram homens muito religiosos. A oração dos fariseus era a oração mais alta que existia. O jejum dos fariseus era o jejum mais bem visto, mais bem observado que existia. A esmola dos fariseus, meu querido, era a esmola mais bem feita, era a esmola mais generosa que existia. Aí você pergunta assim: mas esses fariseus acreditavam em Deus? Sim. Quem mais lia a Bíblia eram os fariseus. Quem mais tentavam descobrir coisas na Bíblia para cumprir eram os fariseus. Mas eram o povo, eram as pessoas que Jesus mais tratava com rigor. Aí você diz: agora eu não entendo nada, agora bagunçou minha cabeça. Queridos, prestem atenção, senão vocês ficam realmente com a cabeça bagunçada, porque para conhecer Deus precisa se aprofundar nessas coisas. Porque você está perguntando: agora eu não entendo nada. Figueira amaldiçoada, o povo pecador que traía, que tentava matar Jesus, que perseguia Jesus, que mentia para Jesus, ele tratava com dureza, mas uma dureza gentil. E os fariseus que vestiam-se bem, que oravam bem, que jejuavam bem, ele trata com desdém, vírgula, ele tratava com dureza. O que é isso? Vou explicar para vocês. Jesus disse que os fariseus eram um tipo de gente assim: honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Jesus uma vez falou, basta você ler o capítulo VIP sobre os fariseus na Bíblia, que é Mateus 23, o capítulo VIP sobre os fariseus. Jesus disse: olha, vocês andam o mundo inteiro para conseguir converter uma pessoa, e quando vocês convertem essa pessoa, torna essa pessoa mais condenada do que o que elas já eram. Está compreendendo? Jesus uma vez, ele disse sobre os fariseus: guias cegos, ensinam a muitas pessoas, mas a vocês mesmos não ensinam nada. Outra vez Jesus disse: sepultura caiada, vocês são como sepulturas caiadas, que por fora está tudo limpinho, tudo ajeitadinho, mas por dentro está fedorento, mal cheiroso. Então qual era o mal dos fariseus? Era não acreditar em Deus? Não. Era não fazer algumas coisas que Deus mandava? Não. Os fariseus tinham um problema, eles faziam tudo estereotipamente. Jesus disse em Mateus 6, para serem vistos pelos homens. A coisa que mais os fariseus gostavam era que alguém dissesse para eles: olha que povo santo, olha que povo usado por Deus, olha que povo que teme a Deus, que povo ordeiro, olha como esse povo jejua direito. A Bíblia diz que eles davam os dízimos de tudo. Mas Jesus disse: só faz para se apresentar, só dão esmolas para se apresentarem, para serem grandes, só oram para serem vistos. Aí Jesus disse: eles já receberam o galardão na terra. Jesus é de acordo que se ore, que se dê esmola, que se faça tudo isso que os fariseus faziam. Mas Jesus sempre disse: se do íntimo vocês não obedecerem, nada é feito para mim. Não significa dizer que a pessoa que não tem a fé verdadeira em Deus, se der uma esmola a um necessitado, que aquela esmola não vai servir. Não, vai servir.
Mas se qualquer pessoa fizer qualquer coisa dizendo assim: meu nome vai crescer, meu nome vai aparecer na mídia, vou fazer isso porque eu quero que meu nome apareça como homem de fé. Se o propósito for exaltação própria, essa pessoa não agradará a Deus, não chamará a atenção de Deus. Essa fé que alguém apresenta para se autopromover, como os fariseus, não agradam ao Senhor. Aí você vai compreender agora quando eu integrar uma coisa a outra. Os fariseus viviam de aparência, e Jesus os condenou o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, Jesus condenou os fariseus por mais de 150 vezes, porque Jesus detestava hipocrisia. Jesus achava melhor alguém falar uma coisa dura, nem que fosse a verdade, do que falar uma mentira de maneira branda. Jesus detestava a hipocrisia, porque o hipócrita é capaz de qualquer coisa. Então agora você entendeu por que Jesus detestava a religiosidade dos fariseus. A explicação é porque os fariseus faziam tudo para se apresentarem, ou seja, viviam de aparência. Agora Jesus chega para essa figueira. Jesus havia acabado de se encontrar com um monte de fariseus, viveu a vida ministerial lutando com os fariseus, com os hipócritas, com os fingidos, contra os que viviam de aparência. Agora Jesus está perto da sua morte e encontra uma figueira que tem folha, mas não tem fruto. Que tinha folhas essas que indicavam que a figueira tinha fruto, mas que as folhas eram apenas engano. Agora você entendeu por que Jesus amaldiçoou a figueira? Para dar uma lição. A lição de Cristo é: não suporto hipocrisia. Não suporto fingimento. Não suporto alguém dar a entender que tem sem ter, que faz sem fazer, ou que fez sem ter feito. Não suporto algo feito da boca para fora. Jesus estava dizendo, em outras palavras, eu amo uma coisa que é feita do íntimo, com toda a sinceridade da alma, e não uma coisa que é feita apenas com aparência, com engano. Aí é onde está o mal de muitas pessoas, ou da grande parte do nosso povo no sentido da humanidade. Muitos estão fazendo muitas coisas, mas fazendo para se autopromoverem. São poucos os que trabalham como João Batista, dizendo: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Uma grande parte dos que trabalham com a Bíblia na mão, não estão pensando, bati no microfone, não estão pensando coisa nenhuma de engrandecer o nome de Jesus, não. Podem ter certeza. Boa parte dos que andam com uma Bíblia na mão, fundando igrejas todos os dias, porque o nosso país é um país democrático mesmo, dá vazão a tudo, são muitos que andam apenas promovendo suas igrejas, mas não com a intenção de exaltar o nome do Senhor realmente. Então, quando Jesus olhou para aquela figueira, o Senhor Jesus disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. Em outras palavras, você, figueira, é o retrato dos fariseus, o retrato dos hipócritas. Eu detesto o fingimento, figueira. Era uma lição ilustrativa que Jesus estava dando aos seus discípulos. Jesus estava ensinando ali, dando as últimas lições, uma das últimas lições para os seus discípulos, para os seus seguidores. Jesus estava dizendo: sejam verdadeiros. Se vocês têm fruto, mostrem que têm frutos. Se não tem frutos, não tem o que dar, sejam sinceros, não mostrem folhas não. Gente, existem pregadores que são só folhas, não tem fruto, só aparência, não tem nada interior. É só da boca para fora, é só a roupa mesmo, é só a gravata, e não tem nada de dentro, é só pura ilusão.
Existem curas que não são curas, são apenas fantasias, são apenas teatros, entenderam? Apenas coisas fantasiosas. Jesus odeia isso. Jesus não precisa de uma mãozinha. Deus não precisa que alguém aparente algo sem ser. Terrível. Aí Jesus amaldiçoa a figueira e os discípulos no outro dia dizem: Senhor, a figueira secou até a raiz. E Jesus disse: tenham fé em Deus, porque se vocês tiverem fé em Deus, vocês vão fazer coisas maiores. O que era que Jesus estava dizendo com isso? Primeiro, eu ordeno que vocês tenham fé. Para quê? Para que vocês possam amaldiçoar a hipocrisia. Entendeu? Para que vocês possam amaldiçoar o fingimento. Ou seja, onde essa fé em Deus for depositada, o fingimento tem que desaparecer. Por que é que o salmista já dizia lá no Salmo 105, o que usa de fingimento, o que usa de engano, não permanecerá na casa do Senhor? Eu pergunto, Judas permaneceu na casa de Deus? Não. O Salmo 1 já dizia que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, no dia do juízo, os injustos, os ímpios, não permanecerão, não prevalecerão na casa do Senhor, na congregação dos justos. Deus tem, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês nunca ouviram de ninguém, mas eu me responsabilizo, sou eu que estou dizendo, é a minha convicção. A coisa que mais Deus detesta nesse mundo, Jesus demonstrou detestar, foi a hipocrisia. Se você ler no Antigo Testamento, você vê que a coisa que mais o Pai detestou no Antigo Testamento foi o orgulho. E no Novo Testamento a coisa que mais Jesus demonstra detestar é a hipocrisia. Pode ter certeza. Aí você pode dizer: não, bispo, ele não disse não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, tal. E o Senhor está dizendo que é orgulho e hipocrisia? Queridos, eu vou lhe falar uma coisa: assassinato, roubo e ladruagem, adultério, toda mazela do mundo existe como resultado dessas duas mazelas que eu falei: orgulho e hipocrisia. Todo mundo que comete qualquer ato infrator contra Deus e contra o ser humano, podem olhar, essas pessoas são orgulhosas e são pessoas hipócritas. Tudo. Por isso que Jesus bateu em cima da questão da hipocrisia. Quando ele viu essa árvore com folhas, e ele foi lá com os discípulos, claro que ele já sabia que não tinha fruto, mas ele foi com os discípulos para dar uma lição, e amaldiçoou na frente dos discípulos, e a Bíblia faz questão de mostrar e dizer: e os seus discípulos ouviram isso. Podem ler no verso 14. E os seus discípulos ouviram isso. Ou seja, Jesus quis com isso passar uma lição para os discípulos, de que odeia a hipocrisia e pode amaldiçoar o hipócrita, e que pela fé nós podemos amaldiçoar a hipocrisia do mesmo jeito. Foi por isso que ele disse: tenham fé em Deus. E a gente não lê, não vê, né? A gente muitas vezes não lê e não para meditar, porque Jesus disse: tenha fé em Deus. Ou seja, se você tiver fé em Deus, você vai sempre lutar contra a hipocrisia, você vai sempre expulsar a hipocrisia do seu meio, porque o hipócrita, ele engana. O hipócrita, ele se aparenta com folhas de figueira, mas quando se vai olhar o interior não tem fruto não. Aí Jesus disse assim: aquele que está em mim e não der fruto,
será cortado e lançado no fogo. O reino de Deus, gente, o reino de Deus tem que crescer. Perdão. Aquilo que Deus entrega, bati no microfone, perdão. Aquilo que Deus entrega para você fazer no reino dele, tem que crescer. Se você não fizer crescer aquilo que Deus coloca em suas mãos, pode ter certeza, você vai ter um acerto com Deus. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira que tinha folha e não tinha fruto. Antes tivesse fruto e não tivesse folha. Note que Jesus, é lindo demais a Bíblia, gente, é lindo. Jesus disse em Mateus 7 assim: pelos frutos conhecerás a árvore, pelos seus frutos conhecereis. Ele nunca disse pelas suas folhas, nem disse nem pela sua raiz, nem pelo seu caule. Ele disse assim: você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então a figueira, ela não tinha nem tanta obrigação de mostrar folha para Jesus ali. Ela tinha por obrigação mostrar o fruto. Jesus não estava interessado, eita Jesus misericordioso, ele é fiel. Jesus não estava tão interessado nas folhas. Jesus não se aproximou da figueira para pegar as folhas. Jesus se aproximou da figueira para pegar o fruto. Ou você está pensando que Jesus vai se aproximar de você por causa da sua roupa? Ou você acha que Jesus vai se aproximar de você por causa do seu carro, da sua casa? Não, nada disso atrai o Senhor. O Senhor não é atraído pelo que você aparenta, mas Ele vai em busca do que está dentro de você. Por isso que Ele diz: esse povo honram-me com os lábios, ou seja, folha, mas o coração está longe de mim. Por isso me adora em vão, ensinando coisas que são pensamentos humanos. Jesus não está interessado em primeira linha no seu exterior. Para Ele, tanto faz você ser pobre como rico. Para Deus, tanto faz você ser rico como pobre. Você pode ser preto ou branco. Ele não quer saber de sua cor. Para Ele, Ele não quer saber se você é homem ou mulher, se você é jovem ou adulto, se você é idoso, se você é de uma família bem-sucedida ou não. Ele não vem a você para saber dessas coisas, se você tem 2 salários ou 10 salários mínimos. Quem olha para isso é o ser humano pecador decaído, o ser humano hipócrita, interesseiro, hipócrita. Entendeu? O ser humano é que anda à procura disso. Você já notou que o ser humano é tão materialista que quando você passa a pé num lugar e a pessoa passa num carro, dificilmente ele buzina para você. Agora, compre um carro também. No dia que aquela pessoa passar por você e você também estiver num carro, ele buzina para você. É assim, a verdade é essa. Você quer ser visto pelo ser humano? Construa uma casa melhor do que a do vizinho. Construa uma casa para chamar a atenção na cidade. Porque o ser humano é assim, interesseiro, materialista. Você compreendeu? Ande com uma roupa de grife, com um sapato bom, ande com dinheiro no bolso, tenha um cargo político bem alto, que todo mundo vai lhe ver. É assim que é o ser humano, hipócrita, interesseiro. Agora, sabe quem é que lhe ama baseado nessas coisas? Quem se interessa para ter o que você tem, os invejosos. Mas Deus não é assim, Jesus não é assim. Jesus vai a você independentemente do carro que você tem, da roupa que você usa, isso, do dinheiro e do emprego que você possui. Ele não vai a você procurando folhas, Ele vai a você procurando frutos. Frutos. Se Ele encontrar fruto em você, aí Ele fica com você.
Se ele não encontrar fruto no ser humano, aí ele vai tratar dessa pessoa. Ele pode até amaldiçoar. E veja que eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que ele amaldiçoou e ainda disse assim: tenham fé em Deus. Ou seja, se vocês tiverem fé em Deus, vocês também vão agir contra todo tipo de hipocrisia. Vocês vão perceber a hipocrisia onde existir. Quando você tiver uma pessoa dizendo que te ama, você vai perceber se é verdade ou não. Quando alguém chegar para você que disser que você é maravilhoso ou maravilhosa, você vai perceber se é verdade ou mentira, vai perceber tudo isso, porque você vai agir pela fé em Deus. A fé em Deus vai lhe dar esse poder de você detectar quem está falando a verdade ou a mentira. Tenha fé em Deus. Muito bem, você compreendeu tudo aqui? Pela fé, nós podemos combater o farisaísmo, a hipocrisia, o fingimento. E isso é um caso muito sério, gente, porque o Senhor Jesus aqui está nos ordenando, nos dando o mandamento de termos essa fé. É como se Ele quisesse dizer assim, ó, todos os dias que você amanhecer, você faça essa oração: Senhor, me livre da hipocrisia, me livre dos enganadores, me livre do homem fingido, porque o fingido anda comigo para me jogar dentro de um buraco. Não é sério? Então você vai usar sua fé em Deus para retirar do teu caminho aqueles que dizem que te amam, mas querem ver sua queda. Aquele tipo de gente que, enquanto pior, melhor. Enquanto mais pior você tiver, melhor será para ele. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Dá para inculcar o que eu estou querendo te passar? O que eu estou querendo te dizer é que você tem que ter a fé, uma fé tão grande em Deus, para que quando você estiver se relacionando com alguém, você perceba se tem sinceridade ali ou não, para você não ser enganado. Jesus não quer que você viva enganado. Então você vai usar sua fé. Você pode até estar ao lado de alguém que é um Judas Iscariotes, mas você vai estar ao lado sabendo que ele é Judas. Na hora certa ele vai se enforcar. É isso que o Senhor quer dizer. É por falta desse discernimento espiritual, é por falta dessa fé para detectar onde está o fingimento e a hipocrisia, que muitas jovenzinhas se casam com gente preguiçosa. Então a jovenzinha que viveu dentro de casa, o pai apoiando, o pai criou, o pai educou, agora começa a namorar com um gibãozão, o cabra bonito, o cara elegante. Aí daqui a pouco a moça se engana, se encanta, aí esquece que o cara muitas vezes não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não tem fé em Deus, não tem bom testemunho. Aí ela esquece que esse hipócrita amanhã pode bater na sua cara e fazer a vida dela um inferno e uma desgraça. E se você tem a fé que Jesus ordenou que tivéssemos, mocinha, você vai perceber quem é que está namorando contigo. A mesma coisa quando é o rapaz namorando com a moça. Deus dá o discernimento espiritual através da fé para você detectar quem é a figueira sem fruto, apenas com folha. Viu? Enquanto está para se casar, todos dois se ajeitam. A moça se maquia, se maquia, exatamente. Aquele batom encobre tudo, aquela roupa encobre a moça bruta que ela é. Entendeu? Aquele momento de namoro encobre a burrice daquela moça de gritar com os pais. Aquele momento dos dois juntos encobre que aquela moça é uma preguiçosa, que aquele rapaz é um preguiçoso. Encobre que aquele rapaz gosta de brigar com os pais, que desrespeita os pais na frente do povo. Olha, o namoro, se você não tiver fé em Deus, é um momento para você ficar iludido, enganado. Estuda a história de algumas cobras que tem na selva. Elas chegam diante de uma ave inocente e elas abrem um tipo de umas asas, não é bem asas, mas elas olham para a ave e elas lançam um tipo de encanto naquela ave, e a ave vai encostando perto da cobra até a cobra comer a avezinha.
É o que acontece muitas vezes com muitas pessoas. Muitos comerciantes que amanhecem o dia não pedem a Deus essa fé que discerne as coisas. Aí, daqui a pouco entra em falência, porque vendeu fiado a quem não deveria vender, apoiou no seu comércio que não deveria apoiar, e daqui a pouco o cara passou a perna, enrolou, roubou, o cara chegou, pediu emprego, daqui a pouco o empregado é um preguiçoso. Aí então o preguiçoso está ali dando trabalho ao patrão. Na hora que o patrão manda embora, o patrão tem que pagar uns direitos, que eu não sei como é que o preguiçoso tem direito. E até o patrão provar que botou para sair o cara por justa causa, aí tem chão. É uma coisa séria, é tanta coisa para dizermos a você, e eu gostaria que você, que me ouve nesse momento, levasse isso o mais sério possível. Deus, o Deus vivo, Ele está dizendo aqui em sua palavra, e nós precisamos colocar isso em prática, entendeu? Ter essa fé para discernir onde está a hipocrisia. Pois bem, agora eu gostaria de, já partindo para o final desta aula, considerar algumas coisas aqui, entendeu? Você percebe que Jesus, nesse contexto de detectar a hipocrisia, de denunciar a hipocrisia, Ele diz: tende fé em Deus. Vamos notar algumas coisas aqui no final, já chegando no final dessa aula. Vejamos o seguinte. Primeiro, você note aí que Cristo, além de mandar que nós tivéssemos fé, Ele ainda indicou em quem devemos colocar essa fé: em Deus. Tende fé em Deus. Por que Jesus foi tão detalhista? Ele poderia ter dito apenas assim: tenha fé, tenha fé. Mas Jesus era detalhista. Você sabe por que Jesus, na hora que foi ressuscitar Lázaro, Ele disse: Lázaro, sai, Lázaro, ressuscite, vem para fora. Você sabe por que Ele pronunciou o nome Lázaro? Justamente porque Ele sabia que um detalhe é muito importante. Se Ele tivesse dito apenas: sai para fora, os mortos do cemitério tinham ressuscitado todos eles de uma só vez, e não daria certo. Você sabia que se Jesus ressuscitasse todos hoje que já morreram, ia dar um pânico nessa cidade? Entendeu como é o caso da tua cidade? Então Deus, Jesus sempre foi detalhista. E eu volto a dizer, a beleza da Bíblia se encontra nos detalhes. Tende fé. Tivesse parado por aí, estava na mesma filosofia que nós vivemos hoje. O importante é ter fé, não é assim? As músicas seculares, todas dizem: tenha fé, meu irmão, tenha fé. Agora eu quero saber em quem. Porque uns, disse o salmista, confiam em carros. Outros, disse o escritor, em cavalos. Muitos confiam, nós sabemos, no dinheiro. Outros confiam na posição que têm. Não é assim? Aí, Jesus aqui, quando foi ordenar que nós tivéssemos fé, Ele disse: tende fé em Deus. Ele não diz: tenha fé na sua igreja. Oh meu Deus. Ele não diz: tenha fé no seu pastor. Ele não diz: tenha fé, meu Jesus, no seu nome. Quem é você? Ele disse: em Deus, no Deus triuno. Esquece as pessoas. Ninguém pode suprir as tuas necessidades, só Deus. Ninguém pode resolver o teu problema, só Deus. Por isso tenha fé nele. De certa forma, queridos, nós já falamos até aqui, todas as pessoas têm fé. Todos nós temos fé. O que acontece é que às vezes a fé das pessoas está na coisa errada. Se você confia em coisa material, pronto, as coisas materiais se acabam e depois balela. Se você confiar numa religião, meu Deus, eu não sei porque eu sempre falo dessas coisas.
eu pareço ser um inimigo, de certa forma, dessa palavra religião, muito embora ela apareça uma vez na Bíblia. Mas quando aparece na Bíblia, está tratando da vida com Deus, da vida de piedade. Jesus usou Tiago para dizer que a verdadeira religião é aquela que visita os órfãos, ajuda as pessoas, tal, que pratica a palavra, uma vez só. A palavra religião significa religar. Então, se uma religião, se você entender direito, a religião verdadeira é aquela que segue a Cristo para se ligar a Cristo. Mas quando eu falo religião, eu estou falando de instituição. Quando eu falo contra religiões, eu estou falando contra as instituições. É nesse sentido que eu estou tratando. Então por isso que eu não entendo, com os milhares de religiões que existem, uma pessoa chegar para mim e dizer que a graça de Deus é a sua igreja. Se Jesus disse aqui, tenha fé em Deus. Eu visitei uma vez uma igreja que eu queria tanto visitá-la, e cheguei lá, o pastor estava fazendo um apelo para os crentes de outras igrejas irem para a igreja dele, que a certa era dele, não tinha outra, era dele. Eu digo, mas meu Deus do céu, como, eu disse assim, meu Deus do céu, como uma pessoa tão instruída pode entrar por um caminho desse? Jesus diz, tenha fé em Deus. Se você tiver a fé em Deus, você vai arrebentar. Muitos têm fé em coisas erradas, e a fé dessas pessoas às vezes são até maiores, é até maior do que a minha fé. Você sabia que a fé que muitas pessoas têm no objeto errado, às vezes é até maior do que a fé que eu tenho em Deus? Para minha vergonha, sim. Às vezes eu vejo pessoas fazendo algo, coisas tão grandes, mas com fé no objeto errado, que eu digo assim, Senhor, quando foi que eu fiz isso para Ti? Quando foi que eu fiz isso para o Senhor? Se esse camarada tem uma fé tão grande em algo que não fala, que não ouve, que não vê, ou mesmo que ouça, que fale, que veja, mas que não é Deus, porque Deus só existe um, entendeu? Uma fé tão grande no ser humano, taratatá, fulano de tal, não sei o que. Se fulano de tal morre, e às vezes fulano de tal até já está morto, eu vejo pessoas confiarem tanto em seres humanos que estão vivos, mas eu fico mais ignorando quando alguém tem fé em seres humanos mortos. Pessoas que pensam que o ser humano pode salvar, pode dar vida eterna, quando não podem. Eu fico imaginando, com todo o respeito que eu tenho neste mundo, a mãe de Jesus, com todo o respeito, com todo o amor que eu tenho, porque quem me conhece sabe que dos santos da Bíblia, Maria, Santa Maria, é um dos santos que eu mais amo. O coração dela era lindo, mas ela mesma disse, confie no meu filho, faça tudo o que ele vos mandar. Então Jesus não disse, tenha fé na minha mãe. Oh meu Deus, isso está tão claro. Queridos católicos, ou evangélicos, ou qualquer pessoa que está me ouvindo agora, pelo amor de Deus, está claro. Está claro, ó. Jesus não disse, tenha fé em minha mãe. Ele também não disse, tenha fé no meu pai adotivo, José, tenha fé nos meus discípulos. Não, ele disse, tenha fé em Deus. Foi isso que ele falou, entendeu? Então não adianta nada você ter uma grande fé em uma pessoa errada. Eu estou condenando Maria por causa da tua fé que você tem nela? Não, eu estou dizendo que quem está errado é você. Ela não tem culpa não. Você acha que São Pedro chegasse aqui, se São Pedro chegasse aqui, ele ia aceitar você adorá-lo?
Não, uma vez um homem chamado Cornélio chegou e foi se ajoelhar nos pés de Pedro, e Pedro disse: epa, levanta-te, porque eu também sou homem. Nem Pedro aceitou a adoração, nem Maria aceitou a adoração. Sim, Maria apontou para Jesus, Pedro apontou para Jesus, São Paulo apontou para Jesus, todo mundo apontava para Jesus, para Deus, nosso Pai. Ninguém é digno de adoração, ninguém é digno de você depositar sua fé. Aí hoje, tem até um vídeo meu na internet sobre a idolatria evangélica, porque os evangélicos, nós às vezes, hoje nem tanto, mas há alguns anos, era uma confusão de evangélico com católico, católico com evangélico, porque não se entendiam em muitas coisas. Lá está o evangélico de um lado, atirando pedra dos católicos porque adoram Maria, né? Porque de adorar, adoram. Você que é católico, me perdoe, você que é um católico equilibrado, mas você sabe que você reza 10 Ave Marias para você poder rezar um Pai Nosso. Então você se dedica 10 vezes mais a Maria do que a Deus, porque são 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Então você vai me perdoar, mas a verdade é essa, você tem que aceitar que é. Você conversa mais com Maria do que com Jesus. Então os evangélicos atiravam pedra nisso. Pá. Entendeu? Atiravam pedra. Hoje, a gente chega aqui com todo jeito para falar essas coisas. Aí, do outro lado, a Igreja Católica antigamente via essas coisas e dizia: mas os evangélicos não acreditam em Nossa Senhora, eles detestam Maria. Porque na verdade, havia um embate entre ambos que parecia mesmo essas coisas. Entendeu? Os evangélicos iam pregar a fé em Deus e acabavam muitas vezes denegrindo a imagem da Igreja Católica. E às vezes a Igreja Católica pegava isso e dizia: mas os evangélicos, os crentes, não gostam da mãe de Jesus. Aí hoje nós entendemos o seguinte, que não é isso. Eu, como bispo evangélico, estou declarando: eu a amo, porém minha fé está naquilo que Jesus falou, em Deus, porque ela própria amava a Deus. Mas hoje eu vejo uma coisa mais terrível do que a mariolatria. Que é a mariolatria é a adoração à mãe de Jesus. Eu vejo uma coisa mais terrível, mas não é no meio da Igreja Católica, é no meio do evangélico. Entendeu? Você não percebe que alguns líderes evangélicos, eles são quase que adorados, praticamente adorados, e você percebe que alguns se promovem realmente, que eles aparecem quase que dizendo que são deuses. A mão de Deus está somente aqui, é aqui, é aqui. Então eles são pastores evangélicos que falam hoje. Eu vi essa semana na televisão dizendo assim, o profeta de Deus sou eu, estou chegando para parar São Paulo, para tirar o povo do engano. Você que já bateu em várias portas por aí, querendo indicar que as outras portas erradas, as portas erradas que ele falou, eram as outras igrejas evangélicas. Então isso é uma palhaçada, entendeu? É uma bagunça no meio evangélico que existem, que só vai escapar aquele que for de Deus. Parece que nós já estamos com mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, e a tendência é daqui a 30 anos, a igreja evangélica ser o maior destaque no Brasil. Mas eu pergunto, quem é que está servindo a Deus de coração? Será que não existe mais são folhas por aí? Igrejas folhas sem frutos? Pastores folhas sem frutos? Cada um querendo arrastar carne para a sua lata? Farinha para o seu bisaco? Meu amigo, eu vi um pastor chorar aqui na igreja Maranata recentemente. Por quê? Porque ele está vivendo num mundo em que a idolatria evangélica, o comércio evangélico, o comércio da fé, o comércio gospel, né? A politicagem evangélica está grande aí. Eu pergunto a vocês já viram um padre na televisão falando mal de outro padre? A resposta é não. A resposta é não. Me mostra um vídeo aí de um padre falando mal de outro padre. Tem? Tem não. Não tem não. Parabéns. Entendeu? Agora ligue a televisão que você vai ver pastor metendo pau no outro.
É isso que existe. Isso é vergonhoso. Então, do que vale 40 mil evangélicos, 40 milhões de evangélicos no Brasil, já está passando isso, com uma palhaçada dessa? Era melhor ter 20, sem ter essa palhaçada toda. Então, isso me envergonha, isso me revolta. Então, voltando àquele pastor que chorou aqui, e eu termino com isso. O pastor está fundando uma nova igreja aqui em Brejo Santo. Está chegando em Brejo Santo uma nova Assembleia de Deus. O pastor já me procurou aqui. Ele me procurou, eu estava até na hora do descanso, eu levantei-me para atendê-lo. E ele disse: bispo, me indicaram que eu viesse procurar o senhor, pedir sua bênção para abrir uma nova Assembleia de Deus aqui em Brejo Santo. O que é que o senhor tem a dizer? Quando eu falei com ele, ele começou a chorar. Eu disse: filho, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Porque tem umas pessoas aqui que eu já preguei nessa cidade há 17 anos e elas não se convertem, mas que só vão se converter quando você chegar para pregar a palavra. Porque eu plantei e você vai colher. De outra forma também você vai pregar para muita gente aqui que só vai se converter quando você pregar. Só que vão vir se converter, depois que se converterem, vão vir se converterem, quem sabe aqui, mas vão se congregar comigo. É assim, eu prego o evangelho para uma e essa pessoa se converte lá na outra igreja, e outro pastor prega para outro, e essas pessoas vêm, se convertem e se firmam aqui na Maranata. É assim o reino de Deus. Esse pastor começou a chorar. Eu disse: nós temos cadeira, nós temos som, nós temos pregadores, temos tocadores aqui, temos tudo o que você precisar para ajudarmos a abrir a nova Assembleia de Deus. Quero avisar para as pessoas que me ouvem agora que essa nova Assembleia de Deus logo logo estará com o nosso carro de som aqui da igreja, divulgando na cidade de Brejo Santo a abertura de uma nova igreja. Entendeu? Então ele começou a chorar. Ele disse assim: porque eu nunca vi alguém assim, uma visão assim. Eu disse: como? Uma igreja desse porte, ajudando uma que está chegando? Eu disse: realmente você não verá em todos os lugares. Por quê? Porque a igreja evangélica, em muitos setores, está parecendo mais bodega. Está parecendo mais uma bodega, está parecendo mais um comércio, um partido político. Na verdade é isso mesmo. Perguntaram agora um grande pastor brasileiro, um dos maiores líderes evangélicos da história, se ele via um pregador na nação brasileira por quem ele tivesse admiração, e ele disse: não, eu não vejo nenhum. Quer dizer, só ele está certo. Isso não é feio? Então, queridos, nós temos que acabar com isso. Nós que somos evangélicos, precisamos parar com a idolatria da placa de igrejas e termos a fé em Deus. Hoje, não é só muitos irmãos e amigos católicos que têm que abandonar a fé nos santos católicos, não, e depositar a fé em Deus, não. São muitos evangélicos que têm que tirar a fé da placa da igreja, tirar a sua fé do pastor da igreja e colocar a fé no Deus Todo-Poderoso. Obedeça esse mandamento. Jesus disse: tende fé em Deus. Ele não disse: tende fé na Igreja Batista Maranata. Tenha fé na Igreja Assembleia de Deus. Tenha fé na Igreja Universal. Tenha fé na Igreja da Graça, na Igreja Mundial, na Igreja Adventista, na Igreja Congregacional, na Congregação Cristã ou em outra igreja. Tenha fé na Igreja Católica. Não, ele não falou nada disso. Tenha fé no Papa, tenha fé no Padre, tenha fé no pastor. Não. Também ele não diz: tenha fé em Francisco de Assis. Tenha fé em Padre Cícero Romão Batista. Tenha fé em São Tiago, em São Judas Tadeu. Tenha fé no coração de Maria. Ele disse: tenha fé em Deus. Agora, cabe a você que está me ouvindo agora. Se você quiser tirar a fé que você deveria depositar em Deus e fazer o mandamento que Jesus ordenou, se você prefere cumprir esse mandamento de ter fé em Deus, é isso que eu quero dizer, ou fazer o seu próprio mandamento, aí você coloca a sua fé no que você quiser. Você é livre para depositar sua fé em quem você quiser. Basta você estudar a história da China. Lá tem milhares de deuses. A história de Atenas tem milhares de deuses, e cada um adora o que quer, mas só tem sucesso quem tem a fé em Deus. Não adianta você partir para a direita ou para a esquerda. Você tem direito de acreditar no quem você quiser e colocar sua fé em quem você quiser, mas a fé que funciona é somente a fé em Deus. Cumpra esse mandamento e você verá
a sua vitória. Um grande abraço e até nossa próxima aula do curso da fé. Um beijo no coração e a paz do Senhor. Amém.